mês da família, famílias transformadas. Nós cremos que famílias fortes geram homens e mulheres fortes. Nós cremos que homens e mulheres fortes vai gerar uma família forte, uma igreja forte, uma sociedade forte. Cremos que enquanto homens e mulheres fortes, nós precisamos focar no crescimento desses homens e mulheres, para que a obra de Deus seja estabelecida. O problema é que a igreja nos dias de hoje tem focado muito mais em casais do que em pessoas que estão solteiras. Certa vez eu ouvi um pastor afirmar que trabalhava única e exclusivamente com adultos casados, de preferência com filhos. E eu perguntei o motivo pelo qual ele trabalhava daquela forma. Segundo ele, porque solteiros eram inconstantes, solteiros eram incertos. Em que sentido? Um solteiro, ele pode casar com uma pessoa e ir para uma outra igreja. Um solteiro, ele pode casar, ir para uma outra cidade, um outro país, um outro estado, e viver a sua vida, começar a sua vida a dois. E por isso, esse pastor olhava e dizia, não, quando o cara está casado com filhos, aí nós investimos nele, porque ele já enraizou. Só que nós, enquanto igreja do Senhor, não podemos pensar única e exclusivamente na igreja local, mas precisamos pensar na igreja de Cristo. Eu sei que temos solteiros aqui, eu sei que em algum momento alguns casarão, e eu sei que talvez vocês partam, e que você seja muito bênção para onde Deus te levar, que você seja referencial de graça, de misericórdia, que você seja um homem, uma mulher, uma família que vai iniciar de acordo com os princípios da palavra, e para a igreja que você for, você vai abençoar aquela igreja, independente do tamanho dela, mas você será uma bênção naquele lugar, porque aqui nós sonhamos em gerar homens e mulheres fortes, independente daquilo que Deus fará no futuro, na sua vida e no seu ministério. Eu sei disso. E com isso, gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 1 Coríntios 7, que vai ser a base para nós no dia de hoje. Coríntios 7 faz parte de um bloco, 1 Coríntios 7 faz parte de um bloco maior, que começa aqui do capítulo 5, e vai até o final do capítulo 7, lá para o 40, que vai terminar o 1 Coríntios 7. Esse bloco, Paulo vai começar a falar de relacionamentos e a moral e a ética de uma igreja que se inicia num contexto muito conturbado. Eu vou tentar explicar para vocês o que era a cidade de Corinto. A cidade de Corinto era vista como uma cidade extremamente promíscua. Quem fala que Corinto é promíscua? Não são os crentes. Não era Paulo que estava falando. Existe um filósofo romano chamado Sêneca, e ele diz a seguinte frase sobre Corinto: de todas as vilas romanas e morais, nenhuma delas se compara a Corinto. O paraíso dos marinheiros, o céu dos bêbados e o inferno de uma mulher decente. Esse era Corinto. Corinto era profundamente promíscua. Aristófanes, ele cunhou uma palavra chamada corintizar, que era viver uma vida extremamente desregrada, leviana, inconstante, promíscua. É essa cidade que Paulo está escrevendo, e é essa cidade que a igreja se fez ainda mais corrupta,
ainda mais promíscua, ainda mais suja. É essa cidade que a igreja consegue ser pior do que o mundo. É engraçado porque 1 Coríntios 5:1 vai dizer: por toda a parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade essa que não acontece nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai. E aqui não se sabe se era mãe, se era uma madrasta, se era uma concubina. O fato é que Coríntios conseguia ser pior, a igreja de Coríntios conseguia ser pior do que o mundo em Coríntios. Uma cidade cheia de prostituição cultural, uma cidade cheia de idolatria, uma cidade portuária. E é nesse contexto que ali no ano 50 Paulo funda uma igreja, e Paulo começa a chamar essa igreja de santa, essa igreja de igreja do Senhor, essa aqui, que até os pagãos olhavam como uma igreja extremamente complicada. 1 Coríntios 7, do versículo 6 em diante, vai dizer: digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria de que todo homem fosse como eu, mas cada um tem seu próprio dom da parte de Deus, de um de um modo, o outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneça como eu, solteiros. Mas se não conseguem se controlar, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficarem ardendo no desejo. Aqui temos um conselho de Paulo, de que, olha, você, versículo 7, fica como eu. Aqui é um conselho que Paulo está dando com base na sua sabedoria. Não é que é obrigado a obedecê-los, e a gente vai ver isso ao longo de todo o texto. Mas Paulo está tentando trazer para nós que existe uma forma chamada celibato. É quando um homem ou uma mulher diz assim: não, eu vou me dedicar ao Senhor, não, eu não vou casar novamente, no caso de um viúvo ou uma viúva, ou simplesmente alguém solteiro que diz: olha, eu vou me dedicar ao Senhor. E Paulo vai dizer que isso é um dom que Deus nos dá, assim como casamento para Paulo aqui também é um dom. Todo mundo tem o mesmo dom? Óbvio que não. Deus chamou pessoas para serem solteiras, e Deus chamou pessoas para casar. E isso, infelizmente, nós, enquanto igreja, precisamos voltar a estudar mais a Bíblia como um todo, e não só aquelas partes que nos é cômodo ensinar, aquelas partes que é gostoso da gente ensinar. A Bíblia precisa ser ensinada como um todo. Chega no versículo 17, Paulo vai dizer: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhes designou, e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para a igreja. Tanto casar quanto celibato é um chamado de Deus. Tanto casar quanto ser casado é um dom de Deus, é um chamado de Deus. Versículo 25 e 25 vai dizer: quanto às virgens, quanto às pessoas virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou o meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça como está. Você está casado? Não procure se separar. Você está solteiro? Não procure se casar, não procure uma esposa. Mas se vier a se casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem
enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los. O que eu quero dizer é que o tempo é pouco de agora em diante. Versículo 31: porque a forma presente desse mundo está passando. 32: gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, em como agradar a sua mulher, e está vivendo dividido. Tanto a mulher não casada, viúva, como a virgem, preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar o seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que não está tratando sua filha como é devido, e que ela já está numa idade madura, pelo que você se sente obrigado a casá-la, faça como achar melhor. Com isso você não peca, deve permitir que se case. Contudo, o que se mantém firme no propósito e não é dominado pelos seus impulsos, mas domina a sua própria vontade, e resolveu manter a sua filha como está, este também faz bem, de modo que aquele que dá sua filha em casamento faz bem, mas aquele que não a dá em casamento faz melhor. Você percebe que Paulo está trazendo aqui algo que hoje para nós enquanto igreja é algo extremamente complicado, porque nós focamos no casamento, mas Paulo está afirmando que é dom de Deus você casar, mas também é dom de Deus você ficar solteiro. E meu irmão, minha irmã, precisamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Por que Paulo nos aconselha a não casar? Com foco na glória de Deus, com o foco de que Jesus está voltando. Por isso, priorize servir ao nosso Senhor. Jesus está voltando, então esqueça tudo que está ao seu redor, porque o foco é esse momento escatológico, é esse Jesus que está voltando para resgatar a sua noiva. É por isso que Paulo aconselha: olha, você que é viúvo, você que está solteiro, permaneça como eu. É nesse contexto que Paulo vai dizer que nós precisamos tomar cuidado com pressões que virão sobre as nossas vidas, pressões externas. Lembra que Corinto é um mundo, uma cidade profundamente promíscua, havia cobrança, tudo é normal, Deus não se preocupa com o seu corpo, faça o que você quiser no seu corpo, o importante é o seu espírito. Pressões externas entrando dentro da igreja, mas há também questões internas, questões emocionais, questões hormonais, questões de sonho. Não é pecado você sonhar em se casar, também não é pecado você sonhar em ficar solteiro. Mas ele aqui, como podemos aplicar esses princípios em nossas vidas? A primeira aplicação lógica desse texto: seja fiel a Deus, seja fiel ao chamado, seja fiel ao dom que Deus te deu. Tanto no bloco que começa ali no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, como em todo o capítulo 7, Paulo está propondo que nós sejamos fiéis ao Senhor, ao chamado e aos dons que Deus nos deu. Quando a gente vai olhar
Tanto o solteiro precisa ser fiel ao seu dom, quanto o casado precisa ser fiel ao seu dom e manter-se casado. Não se separe porque, eu quero focar nas coisas de Deus. Não, você decidiu casar, então permaneça como está. Seja fiel ao chamado, seja fiel ao dom que Deus nos deu. 1 Timóteo 4,12, Paulo vai dizer a Timóteo: ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Esse jovem, muito provavelmente, Timóteo era solteiro. Muito provavelmente Timóteo era como Paulo, que estava nos orientando a permanecer solteiro, estava nos dando o exemplo de ser solteiro e já estava formando outros solteiros. Quando a gente vai olhar para João Marcos, era solteiro. Só que se hoje a igreja diz: olha, nós temos 30 solteiros aqui, o nego vai olhar e vai falar assim: está vendo? Aquela igreja tem problema. Não, precisamos entender o que Deus quer para as nossas vidas. Precisamos entender qual é o dom, qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. E por isso nós precisamos olhar para esses homens de Deus. O problema é que a gente não sabe lidar com os nossos dons. A gente não sabe exercer os nossos dons. Quer ver um exemplo? Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem em que o pastor foi aconselhar uma jovem casada. E essa jovem casada chega para o pastor e diz: pastor, eu não gosto de sexo. A resposta do pastor foi imediata: então por que você casou? Porque como você casa se você não gosta do negócio? Pessoas que não entenderam qual é o seu chamado. Deixa eu te falar um negócio. Paulo fala que o celibato é um dom. E a gente não pode ser ignorante com relação ao dom. Lembra lá de 1 Coríntios 12:1? Não quero que vocês sejam ignorantes com relação aos dons. Precisamos entender o que é o celibato. Precisamos entender o que Deus quer para nós. Porque se um celibatário, se alguém que tem o dom, tem o chamado de Deus para ser um celibatário, casar, ele vai ser um péssimo marido, ou ele vai ser uma péssima esposa. Porque o seu chamado não é para casar, é para ser solteiro. Mas você teima, e aí você quer casar. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Um celibatário não vai gostar da manga da sua esposa. Um celibatário, quando estiver lá na hora H, vai dizer que o cheiro é muito forte da manga, vai dizer que a manga tem pelo, vai dizer que tem nojo. Porque não era para ele casar, mas ele casou. E aí às vezes a esposa está passando por grandes problemas, porque um celibatário não entendeu o seu dom e tentou casar, muitas vezes por pressão da igreja, muitas vezes porque a igreja, os amigos, os irmãos, a liderança ficaram fazendo pressão. E meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não faça pressão sobre os solteiros. Não pressione solteiros a casar. Solteiros não se sintam obrigados a casar, mas esperem no Senhor, porque o Senhor tem preparado alguém. Se o teu chamado for casar, Deus vai preparar alguém. O problema é que a gente não sabe lidar com os nossos dons.
Quer ver um exemplo? Se um solteiro entrar dentro dessa igreja, passar aqui 2, 3 anos, e ele nunca se interessar por nenhuma mulher, você sabe qual o tipo de brincadeira que as igrejas costumam fazer. E esse irmão aí é meio... Esse vaso é Tupperware. Deixa eu fazer uma pergunta. Se um celibatário, homem, não se interessa por uma mulher, é porque ele é gay? Só que de tanto ele ouvir que um homem tem que olhar para uma mulher e desejá-la, ele começa a entender que ele é o quê? Gay. E acaba cometendo e caindo num pecado desnecessariamente, porque a igreja olha para um celibatário e diz: ah não, se ele não quer casar com uma mulher, significa que ele é gay. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar um negócio. Já tem uns 15 a 20 dias que eu estou estudando essa mensagem. Eu não achei quase nada de cristãos evangélicos ministrando sobre isso. Talvez essa seja a mensagem que eu mais demorei a preparar, estudando, pesquisando. E eu comecei a ver em mim as vezes que eu brinquei com solteiro. Sabe aquela pressão invisível que às vezes a gente faz por não conhecer o que Deus quer para a vida dos outros, achar que o casamento é o principal da vida cristã? Não! O foco da vida cristã é agradar a Deus, é glorificar a Deus, tão somente isso. O problema é que a gente não olha para a fidelidade em meio ao nosso chamado. É pecado casar? Não. É pecado ficar solteiro? Não. Agora, se você tem um dom de ser casado e ficar solteiro, é pecado. Se você tem o dom de ser solteiro, celibatário e casar, é pecado. Porque estamos fugindo do chamado de Deus. Em nome de Jesus, nós enquanto igreja precisamos aprender a lidar com os solteiros. Não podemos cair nos mesmos erros que outras igrejas. Não podemos. Cada um tem o seu dom e nós precisamos achar qual é o nosso. E nós precisamos achar qual é o dom dos nossos irmãos. E se eles não souberem, nós precisamos ajudá-los a encontrar qual é o dom que Deus os deu. Quantos aqui já ouviram mensagens? Mateus 19, 12. A gente tem Jesus falando sobre os celibatários. Sim. Um texto que a gente não quer falar, nós evangélicos. Mateus 19, 12. Alguns são eunucos, porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fazem eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Está vendo como Jesus está falando a mesma coisa que Paulo falou, ou Paulo estava falando a mesma coisa que Jesus falou? É possível homens fiéis serem solteiros, mulheres fiéis a Deus serem solteiras.
Nascer assim é uma questão genética, é uma questão hormonal. O Espírito ou Deus fez pessoas assim, segundo Jesus Cristo, segundo Paulo. Tem aqueles que foram feitos por homens, foram castrados. Vou te dar um exemplo. Daniel foi um homem castrado. Ninguém fala disso, né? Sim, ele foi castrado. Pergunto, Daniel não foi um homem de Deus? Um celibatário. Foi o cara que mais escreveu escatologia no Antigo Testamento. Mas tem aqueles que se fizeram. Aquelas pessoas que olharam para o reino de Deus e falou: Senhor, obrigado porque o Senhor me salvou. Obrigado porque o Senhor me tirou do inferno. E por gratidão eu vou dedicar a minha vida de corpo e alma ao Senhor. Eu vou me entregar por completo ao Senhor. Isso também é uma possibilidade. Mas se alguém chegar na igreja e falar: pastor, eu estou aqui, eu me entreguei por completo ao Senhor, e por isso eu quero me dedicar a não me casar, porque eu quero servir ao meu Senhor de corpo e alma. A maioria da igreja vai achar que esse cara ou essa mulher tem algum problema, e às vezes não. Às vezes é tão somente alguém que Deus chamou para um ministério que poucos querem. Que poucos querem. Seja fiel ao chamado de Deus para a sua vida. Seja fiel. Se casar, case. Se solteiro, fique solteiro. Porque se você tentar ir contra o dom que Deus te deu, você vai criar muitos problemas para você. Seja fiel ao chamado do Senhor. Segunda aplicação: seja feliz. Olha aqui, mas como assim? Sim, seja feliz. Paulo está falando de salvos, de santos, de homens e mulheres, de casados e solteiros, que foram chamados pela glória e pela graça e pela misericórdia de Deus a ter uma nova vida com o Senhor. Paulo está falando de homens e mulheres que agora estão alegres, que estão felizes na plenitude da graça e da misericórdia do Senhor. Eles estão felizes em Cristo Jesus. Salmos, capítulo 40, versículo 8, vai dizer: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Aonde está a alegria de um salvo? Aonde que está a felicidade de um salvo? É no Senhor. Aonde que você vai estar plenamente realizado? Quando você entender qual é o seu dom, quando você começar a ser fiel ao seu dom, e quando você entender que esse Senhor que nos chamou, que nos salvou, Ele quer resgatar, entre outras coisas, a nossa plena alegria, a nossa plena felicidade. Isaías 4, versículo 1 vai dizer que naqueles dias 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: nós mesmos providenciaremos a nossa comida e a nossa roupa, apenas case-se conosco e livre-nos da vergonha de sermos solteiras. Olha aqui, mas você está indo contra o que você falou. Não, vocês vão entender. Aqui nós estamos diante de um período escatológico, e eu já vi gente usar esse texto para falar que é vergonha ser solteiro. Eu já vi pastor usar esse texto. E aqui a gente está vendo que é um período em que haverá o tempo escatológico, aonde haverá guerras e muitas guerras. Guerra, quem vai normalmente é homem, e os homens morrem, e os poucos homens que restarão nesse período escatológico serão disputados a tapas lá, porque hoje o mundo está equilibrado.
Tirando alguns países que têm mais mulheres do que homens, que são poucos, tem praticamente 1 para 1. Então essa ideia de que todos irão casar não é verdade. Essa ideia de que, não, você tem que casar, não, meu irmão, minha irmã, você não tem que casar, você pode casar. Haverão pessoas que não se casarão. É por isso que nós precisamos estar firmes na palavra, conscientes do dom que nós temos, dos dons que Deus nos deu, porque se a gente olhar, todo mundo fala na nossa cabeça: você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. O problema é que se a pessoa não for feliz, como é que ela casa? Um dia, eu ainda estava namorando com a Kissila. Ela veio toda romântica. Amor. Eu te faço feliz. Qual a resposta que os irmãos acham que eu dei? Não. Eu sou feliz. Você vai completar uma felicidade que só uma mulher pode completar. Mas eu sou feliz. Eu não podia, eu sei que parece que eu fui ríspido, eu sei que parece que eu fui bruto, insensível, áspero, eu sei que parece, mas eu não podia jogar uma responsabilidade em cima dela que não é dela. Eu não podia jogar o peso de que, olha, eu só serei feliz se você me fizer feliz, o que está errado. O problema é que hoje a gente quer sempre terceirizar. Não, eu não estou feliz porque eu casei errado. Não, irmão, se você não é feliz antes de casar, casando você não vai ser feliz. A sua felicidade não está no outro. Você tem que entender que aquele que é salvo precisa ser feliz porque Cristo te faz feliz. Eu conheci homens com 5 casamentos, 5, não é 1, não é 2, é 5. E engraçado que ele dizia que o erro estava nelas. 5 vezes casou errado, a culpa é delas? Não, são pessoas que depositam a sua felicidade em outros e não naquele que realmente pode trazer uma felicidade grandiosa dentro dos nossos corações e da nossa alma. Depositamos a nossa confiança num cônjuge, um pecador, um filho de Adão, um filho de Eva, e não naquele que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por isso que há tanta gente infeliz no mundo. Porque o meu casamento, porque quando eu casar, eu serei feliz. Já parou para pensar no peso disso? Se você não é feliz enquanto solteiro, irmão, deixa eu dar um conselho: não case. Não, pastor, porque quando eu casar, não, casa não, porque você é infeliz e vai fazer uma outra pessoa infeliz. Case quando você entender que Cristo morreu por você, e porque Cristo morreu, porque Cristo te resgatou, você tem plena felicidade no Senhor, contentamento. Lembra lá de Filipenses 4:11? Paulo está dizendo que a nossa alegria, o nosso contentamento não está no nosso cônjuge, mas está no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas vezes você já ouviu uma mensagem
Em Mateus 6, 33 e 34, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente aplica isso daqui a casamento, a emprego, a trabalho, a vida no dia a dia. Mas quantas vezes você viu esse texto sendo utilizado, aplicado no contexto de casamento? A gente está falando de felicidade. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E um casamento pode ser que venha. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Que Deus vai trazer a felicidade, a plena felicidade, seja casado, seja solteiro. Quando a gente diz ser feliz, irmãos, eu não estou dizendo que em Cristo nós não teremos momentos, picos, não teremos problemas, provações. Uma das músicas que a gente mais canta: sou feliz com Jesus. (329) do Inário do Culto Cristão. Só que esse sou feliz com Jesus, o autor estava vivendo em um momento de diversas perdas. Ele perdeu um filho primogênito para uma febre. Ele perdeu boa parte das suas posses por um incêndio. Ele perdeu 3 filhas num naufrágio, aonde só se salvou a esposa. E aí, quando ele vai se encontrar com a esposa, mais ou menos no ponto em que houve o naufrágio, ele foi tomado de uma alegria sobrenatural de Deus, que mesmo em meio ao problema, mesmo em meio à tribulação, à dor da perda, como eu sou feliz com Jesus. O problema é que a gente está querendo essa felicidade no outro e não no nosso Senhor. O problema é que a gente está querendo ser feliz com pessoas e não com a pessoa do nosso Senhor e Salvador. Se você não é feliz, não se case, porque você fará o outro infeliz também. Mas se você entender que Cristo está na sua vida, que Cristo entrou no teu coração, na sua alma, de que você vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você vai ser feliz, plenamente feliz, ainda que você não se case. Maio eu completo 40 anos de idade. Estou ficando velho. Eu sonho em ser pai desde pequeno. Nesses 40 anos, eu chorei uma vez por isso. A gente tinha acabado de voltar de Fortaleza, segundo para o 3º ano de casamento. E eu entreguei isso ao meu Senhor. Eu não tenho tempo de ficar me preocupando com isso. Senhor, o Senhor sabe do desejo do meu coração de ter muitos filhos. 40 anos de idade. E Deus ainda não mandou. Pergunta: você vê no seu pastor um homem infeliz? Quando vocês olham para mim,
Algum dia eu olhei para a Isa, olhei para vocês dois, com inveja de vocês? Não. Muito pelo contrário. Que vocês tenham mais 10 em nome de Jesus. Porque quem está em Cristo, quem entendeu a obra redentora de Jesus Cristo, mesmo em meio às tribulações, ele é feliz. Talvez você não case nunca, mas ainda assim, se você não entendeu que você pode ser feliz, se você não entendeu o que Paulo está querendo nos ensinar, se você não entendeu o que a palavra do Senhor está nos ensinando, meu irmão, minha irmã, Deus pode te dar tudo e você ainda assim se sentir infeliz. Deposite a tua confiança, a sua alegria, a sua felicidade na obra do Senhor. O resto Ele nos dá. Terceira, e juro para vocês, última aplicação: aprenda a lidar com as pressões. Sim, por mais que a gente ensine, haverá pressões. Pressão de um mundo mau, pressão de um país mau, de um estado mau, de uma cidade má, de uma região má. Assim como Coríntios, nós estamos cercados do mal. Assim como aqueles irmãos lá em Coríntios, nós também estamos cercados por pressão. Quer ver uma situação? Diga que você é virgem. Diga que você nunca beijou. Diga que você só beijou seu marido, ou dormiu tão somente com seu marido. Diga que você está esperando alguém que Deus vai mandar. Diga que você quer se casar virgem lá na sua faculdade. Eles vão dizer: ah, fica com outras meninas. Deixa eu te falar algo. João 17, 14 ao 18 vai dizer o seguinte: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois nós, não somos desse mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que o proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviarei ao mundo. Deus não nos tirou do mundo, mas nos deixou, nos enviou ao mundo. E nós precisamos entender isso. E não podemos ceder às pressões desse mundo. Nós não podemos deixar que aconteça conosco o que aconteceu lá em Coríntios, uma igreja que é fundada pelo apóstolo Paulo em 50 depois de Cristo, em um período de 4, 5 anos, se torna pior do que o mundo, porque eles não se santificaram na palavra, eles cederam às pressões do mundo, e por isso a igreja estava pior do que o mundo. Não cedam à pressão daqueles que estão à sua volta, família, amigos, líderes insensatos. Sabe por quê? Porque se você casar errado, a culpa não vai ser da sua família, não vai ser do seu líder insensato, que quase que te obriga a casar. A culpa não vai ser dos seus amigos que fizeram pressão. A culpa vai ser sua, porque um dia você vai dar conta a Deus do seu dom,
E se você que foi chamada para ser solteiro, para ser um celibatário e casou, você está descumprindo o querer, o chamado, o dom de Deus. E você vai dar conta. Sexta-feira eu e aqui só fomos na consagração de um jovem pastor, solteiro, já está pastoreando. E é engraçado, por quê? Porque na consagração dele, por 4 vezes fizeram piadinhas. 4 vezes fizeram piadinhas. Imagina, o culto está acontecendo e no meio do culto eu paro. Aqui você é solteira, está te faltando alguma coisa, né, irmã aqui? Não estou brincando, foi literalmente assim. 4 vezes fizeram piadinha na hora do culto. Não ceda à pressão. Não ceda à pressão. Porque eu sei que a igreja pode fazer pressão. Eu sei que a igreja tem essa capacidade, às vezes por amor, mas isso gera frustração, isso gera dor, isso começa a fazer uma pressão de que eu tenho que casar, não, você não tem nada, você tem que cumprir o querer e a vontade de Deus, tão somente isso. Não ceda à pressão, e não ceda às pressões internas. Aqui Paulo está falando a solteiros e a viúvos que querem casar. Aqui Paulo está falando aqueles que não têm um dom de celibato, mas que por algum motivo não acharam ninguém. E se você não tiver baseado na palavra, e se você não tiver a tua alegria completa no Senhor, se você não conseguir se regozijar no seu Deus, que te salvou, que te remiu e te lavou, meu irmão, minha irmã, as suas pressões internas vai fazer com que você namore com qualquer uma, o que vai te fazer um mal terrível. Não ceda às pressões. Lembra lá de 2 Coríntios, quando Paulo vai dizer que Senhor, a tua graça me basta. Qual é o contexto? Perseguição. Paulo tem ali um espinho na carne, mensageiro de Satanás, e ele tem que se submeter cada vez mais ao Senhor, cada vez mais ao Espírito. E aí Deus, no meio dessas crises pessoais que Paulo estava tendo, a minha graça te basta. Deixa eu falar um negócio. Às vezes, a tua mente, às vezes, inclusive, o nosso inimigo, o diabo, vai trazer essas pressões internas, para que a gente queira casar ou case o mais rápido possível. Não faça isso. Sabe por quê? Porque se a gente não conseguir se deleitar no Senhor, se a gente não conseguir entender que a graça do Senhor nos basta, não estou dizendo que a gente não vá casar, irmãos, a questão não é essa. A questão é que nós precisamos tomar o cuidado com as pressões. Concluindo, qual é o seu dom? Qual é o seu chamado? Seja fiel. Seja feliz. Aprenda a lidar com as pressões do mundo externo, daqueles que nos cercam e das nossas próprias pressões internas. Porque do contrário, você vai ceder e vai se juntar a alguém que não vai te fazer crescer espiritualmente. O que é mais valioso para você? Um cônjuge? Em que você tem focado? Num casamento ou na presença do Senhor?
O que é prioridade para você? O que é mais valioso? O que é mais precioso para você? Um cônjuge? Ou Deus se revelando a você, te dando Jesus Cristo, nosso único, suficiente Salvador, que nos traz a plena felicidade, a alegria? O que é mais precioso para você? Porque se você não entender qual é o seu dom, você vai enfiar os pés pelas mãos. Ser celibatário ou ser casado depende muito mais do dom de Deus para nós do que aquilo que a gente entende ser o melhor para nós. Com 24 anos, pouco antes de eu conhecer a Kisla como futura esposa, eu me questionei: Senhor, 24 anos, crente casa cedo, né? E eu já com 24 anos, será que o Senhor me quer como um celibatário? Pouco tempo depois, a Kisla me apareceu, e já estamos indo para mais de 15 anos juntos, entre namoro, noivado e casamento. Alegre-se no Senhor, Ele é o mais precioso. Feche teus olhos, deixa eu orar por você. Deus e Pai, a tua igreja não tem aprendido a lidar com a tua palavra como um todo. A tua igreja tem ensinado porções pequenas da tua palavra, tem dado água com açúcar, como Paulo diz, tem dado leite, porque não é que a igreja não esteja preparada para o alimento sólido, mas é mais cômodo eu ensinar tão somente o básico. Senhor, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o que passa no fundo da minha alma, o Senhor sabe do desejo de construir uma igreja para o Senhor, não uma igreja perfeita, mas uma igreja que tem o sonho de te servir com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Ah, Senhor, que a gente consiga ensinar a igreja sobre celibato, que a gente consiga ensinar que em Cristo, e tão somente Cristo, é o mais precioso para nós, e que assim, meu Pai, a gente possa ser mais maduro espiritualmente. Cada um aqui, Senhor, cada um aqui tem um dom dado por Ti, e por isso eu te peço, convença-nos do que é melhor para nós. Se o teu dom for o casamento, é casamento. Se o teu dom for o celibato, é celibato. Mas, Senhor, por graça e por misericórdia, que o nosso foco seja glorificar ao Senhor, seja render a Ti o nosso louvor e a nossa adoração e a nossa gratidão. E por causa disso, que a gente possa Te servir por graça e por misericórdia.